Quero começar falando que para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês, galera do Gifla em Belém, todas as caravanas que vieram, que alegria, que prazer para nós, estamos muito felizes mesmo. Eu quero agradecer o convite do Rodrigo, da Raquel, dos pastores de vocês, e para nós realmente é muito especial voltarmos a Belém. A gente esteve aqui em 2016, na época do FAID, né? E foi tão legal estarmos aqui naquela época. E agora está muito melhor com a galera Gifla, amém? Somos todos... Para começo foi muito bom. Vamos melhorar? Somos todos... Aê! Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu achei, como a Raquel falou, logo no começo, né, sobre esse tema tão ousado, o Espírito Santo, né? Que tema tão maravilhoso. E eu achei assim incrível a criatividade de vocês e a coragem, né, de colocar um tema como esse, né, tão poderoso. E isso fala muito de quem vocês serão. Rodrigo e Raquel, toda a galera Gifla aqui representada, vocês serão ousados nessa terra, né? Porque o passo que nós damos é aquilo que nós iremos alcançar. Então, como povo de Deus, nós nunca podemos nos intimidar, mas sempre avançar. Então, com esse tema, eu vejo isso em vocês, né? Ousadia, coragem, né? Para serem exatamente como o Espírito Santo de Deus tem sido e tem agido em nosso meio. Para começar essa palavra que eu preparei aqui com muito carinho para vocês, com muito amor e com muito temor no meu coração também, porque a gente sempre fica, né, quando fala do Senhor, quando fala do Espírito Santo, quando levamos uma palavra, é com muito temor que nós estamos aqui. Então, eu queria pedir para todos vocês, fechem os seus olhos agora, e eu queria pedir muito silêncio, muita reverência, porque a partir de agora a gente vai começar a entrar nesse tema, e o tema dessa palavra vai ser antes que ele venha. Antes que ele venha. O que é necessário eu e você fazermos antes que o Espírito Santo venha? Então feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem o controle nesse lugar. Eu quero em nome de Jesus consagrar essa palavra a Ti, Senhor. Tudo que será falado aqui, tudo que será ministrado, que o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, possa conduzir, Pai. O Senhor tenha total liberdade em nosso meio, que os olhos do nosso coração, Pai, sejam iluminados, para que nós possamos saber, para que nós possamos discernir qual é a esperança do chamado que o Senhor tem feito para a nossa geração. Por isso, em nome de Jesus, a partir de agora, ó doce Espírito Santo, que o Senhor possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos, ó Pai, após reconhecer, nos arrepender, nos humilhar diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha com o Teu poder, com o Teu agir, com o Teu fluir, com o Teu mover em nosso meio, fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer fazer para a nossa geração, em nosso meio, em cada vida aqui presente. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, quero começar falando para vocês que o maior presente que Deus tem dado para a nossa humanidade é o Espírito Santo. Ele foi o maior presente que Jesus, quando subiu aos céus, falou, né? Ele fez essa declaração: eu vou, é necessário que eu vá para que ele venha. Então é tão maravilhoso podermos desfrutar da presença tão gloriosa, da presença tão transformadora e tão impactante que o Espírito Santo produz na nossa vida. E eu penso que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele é o grande segredo
para nós vivermos a vida mais extraordinária aqui na face da terra, para nós vivermos a vida mais frutífera, a vida mais feliz, a vida mais com propósito, né? É o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É esse relacionamento que vai nos dar autoridade na terra, é esse relacionamento que vai nos dar sonhos, estratégias, poder, e é esse relacionamento com Ele que vai nos fazer viver todos os propósitos que Ele tem para as nossas vidas aqui na terra. Então a Bíblia ela nos garante que o Espírito Santo, ele sempre está conosco, né? Ele sempre está conosco. Ele é chamado de Deus conosco. Então o Espírito Santo ele habita dentro de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, passa a fazer morada em nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis. Essa é uma exortação para mim e para você, para nós que somos cristãos. Não apagueis o fulgor, ou seja, a chama do Espírito Santo. Ela é uma exortação, essa palavra. Não apagueis, não apagueis. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que pode apagar o Espírito Santo em nós? O que você acha que pode apagar a presença do Espírito Santo em nossa vida? É uma coisa chamada pecado. O pecado, ele afasta o Espírito Santo. O pecado assusta o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa sensível, manso, suave, apesar que ele também é fogo e ele é poder. Mas o pecado, ele afasta o Espírito Santo. E aí aquela vida extraordinária, maravilhosa, que eu e você fomos destinados a ter, ela dá um passo para trás, por causa do pecado. E aquilo que nós toleramos, nós nos tornamos aquilo que nós toleramos. Por exemplo, se eu tolero o pecado, eu me torno pecador. Se eu tolero a injustiça, eu me torno injusta. Se eu tolero a mentira, eu me torno mentirosa. Se eu tolero o roubo, eu me torno ladra. Vocês entendem? Nós nos tornamos exatamente aquilo que nós toleramos. Se a gente começa a ouvir uma música secular, a música celular vai fazer parte da nossa playlist. Se a gente começa a visualizar, a seguir pessoas que estão totalmente fora do padrão, do comportamento de Deus, se a gente começa a tolerar, o comportamento vai ser o mesmo. Se nós começamos a seguir, olhar a moda, ver o que está atual, se nós estamos tolerando, nós nos tornaremos parecidos. Então, diante do pecado, Deus ele nos chama para vivermos uma vida radical, uma vida separada, totalmente separada do mundo. O Espírito Santo age em meio a uma vida de santidade e pureza. Ele só vai agir em meio a essa vida, uma vida que é santa, uma vida que é pura, senão nós não iremos conseguir alcançar essa vida extraordinária, essa vida poderosa que Deus planejou para mim e para você. Então, se realmente quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar a santidade. Amém? Se você quer ser cheio do Espírito Santo a partir de hoje, se você quer ser batizado, se você quer possuir dons, se você quer ser batizado no Espírito Santo, fluir no dom de línguas, a santidade precisa fazer parte da sua vida, a separação, né, com tudo aquilo que é impuro, com tudo aquilo que é do mundo. A Bíblia fala em Apocalipse 22:11, esse versículo é tão poderoso, eu estava meditando nele essa semana, diz assim: ora, quem é injusto
continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Amém? Aquele que é santo, continue a buscar a santificação. Devemos nos separar de tudo aquilo que contamina a nossa vida, de tudo aquilo que contamina a nossa conduta. Em relação ao pecado, nós precisamos ter tolerância zero. Repita comigo, em relação ao pecado, eu preciso ter tolerância zero, não aceitando nada daquilo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos, diante disso, aprender a honrar a presença do Espírito Santo em nós, aprender a honrar, aprender a ter reverência, aprender a ter temor com a presença. Exatamente esse exemplo que o Rodrigo deu ainda há pouco, imaginando sempre Ele aqui, em nossa volta. O Espírito Santo sempre está em nossa volta. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19... Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Esse versículo ele fala que o nosso corpo, bate assim no seu peito, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, né? E aí o Espírito Santo que anda em nosso meio, que vive conosco, aonde nós vamos, aonde nós estamos, que conhece o nosso pensamento, ele começa a andar à nossa volta, ele se alegra quando vê a santidade em nossas vidas, ele se alegra quando percebe que tudo vai bem com o nosso corpo, mas se de repente ele visualiza o pecado em nossas vidas, a prostituição, o adultério, o ódio, a ira, a imoralidade, a mentira, as drogas, o álcool, os vícios, a pornografia. Vocês acham que ele vai escolher habitar nesse corpo? Fazer desse corpo que está em pecado a morada dele? A Bíblia fala que ele é santo. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. O Espírito Santo nunca terá prática com o pecado. Ele nunca vai conseguir tolerar o pecado. E o Espírito Santo olha para aquela vida, ele ama a vida em pecado. Porque o Espírito Santo, ele ama o pecador, mas ele não tem parte com o pecado. E ele jamais vai escolher habitar, sentar, viver em um corpo onde tem pecado. Mas o Espírito Santo, ele escolhe, ele decide habitar, fazer morada naquela vida que é santa, naquela vida que é livre, naquela vida que não tem parte com o pecado. E é exatamente nesse corpo que ele faz a sua morada, que ele decide habitar, que ele decide ter parte e que ele decide encher de poder. Amém? Vocês compreendem isso? Glória a Deus. Então dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, muito obrigada. Esse foi um exemplo aqui que a gente está dando para vocês, né, para vocês verem na prática como é que o Espírito Santo age. E aí, diante disso, o pecado ele entristece o Espírito Santo e o mantém longe de nós. O pecado sempre vai entristecer o Espírito Santo e sempre vai manter ele longe de nós. A Bíblia fala em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós já estamos selados
com Ele para o dia da redenção, ou seja, nós já estamos separados para o dia final. Então, diante disso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí, antes do derramado Espírito Santo, o profeta Joel diz que precisou acontecer algo. Nós acabamos de ver aqui essa encenação, como é que o Espírito Santo age diante do pecado. E aí, diante disso, o que nós podemos fazer? E aí, a partir de agora, eu vou ler para vocês aqui alguns versículos daquilo que é necessário, que eu e você possamos fazer para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha, para que nós possamos ser batizados, para que nós possamos ser cheios do fogo, para que nós possamos andar no mover, andar na perfeita vontade do Pai sobre nós. E aí, o profeta Joel, ele disse assim, Joel capítulo 12, capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês na versão King James. Antes do derramado Espírito Santo, o arrependimento precisou acontecer. Diz assim: contudo, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo o amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa. Ao passar ainda, permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer oferta de cereais e apresentar libações ao vosso Deus, o vosso Senhor. Tocai, pois, o chofá, que é a trombeta, em Sião. Determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. Versículo 17, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Essa é a oração que o profeta Joel estava fazendo, é o clamor que ele estava fazendo diante de Deus. E aí no versículo 28, então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Aleluia, glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor. Se vocês conseguiram compreender a importância desse texto, que é necessário antes que o Espírito Santo venha, é o arrependimento. João Batista, quando andou aqui na terra e quando ele declarou qual era o seu propósito, para que ele estava vindo, ele disse: eu vos batizo com água, eu estou pregando o batismo do arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João estava na terra para pregar o primeiro arrependimento, que é para pregar o primeiro batismo, que era o batismo do arrependimento, mas viria aquele que nos batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Então o fogo, ele só vem após o arrependimento. O batismo é primeiro o arrependimento, depois o Espírito. Você consegue entender até aqui? Diga comigo: primeiro o arrependimento, depois o Espírito. E eu vou ler aqui para vocês Mateus 3:11, que diz assim:
Eu, em verdade, vos batizo com água. Essa foi a declaração de João Batista. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Na terra, nós representamos o próprio fogo do Senhor. Nós representamos o próprio sacrifício dele. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos o quão falhos somos e o quanto nós precisamos dele. Essa semana eu estava estudando o livro de Neemias, quando Neemias foi fazer a reconstrução do templo. E eu achei tão interessante que no capítulo 9, quando o templo já estava quando o muro já estava reconstruído, ele foi fazer a reconstrução dos muros em Jerusalém. Ele faz uma oração de consagração pelo povo. E aí no versículo 9, em todo esse capítulo 9, ele faz uma oração de confissão. E ele começa a confessar todos os pecados do povo. E só então a paz reinou ali naquele lugar, no meio do povo de Deus, que estava sendo um povo tão sofrido na época de Neemias. Também quero falar para vocês sobre Isaac. Isaac foi desafiado por seu pai na juventude a subir o monte com ele. Quantos de vocês conhecem essa passagem de Abraão e Isaac? Um determinado período da vida de Isaac, ele foi convidado por seu próprio pai a subir o monte com ele para oferecer um sacrifício. E a Bíblia fala que na subida do monte, Isaac perguntou para o seu pai, meu pai, estamos levando a lenha, estamos levando a faca, está tudo preparado, mas onde está o sacrifício? Onde está o sacrifício? E aí Abraão falou, Deus proverá, porque na mente de Abraão, o próprio Isaac seria o sacrifício, porque ele obedecia a Deus, e Deus tinha pedido para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Então, na terra, nós representamos o próprio sacrifício para Deus, quando fazemos a nossa carne morrer. A partir do momento que você faz a sua carne morrer, que você diz não para o pecado, que você paga o preço da santidade, nesse momento você está representando o próprio sacrifício na terra. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na Bíblia, todas as manifestações de fogo, toda manifestação que houve, na Bíblia, quando a gente está lendo a Bíblia e observa as manifestações do fogo, todas elas eram antecedidas de sacrifício. Então, primeiro o sacrifício, depois o fogo. Primeiro o sacrifício, depois o fogo. E eu te faço uma pergunta: quem é o sacrifício hoje aqui? Quem pode se colocar diante do Senhor, dizendo, Deus, eu entendo que o Senhor não tem parte com o pecado. Espírito Santo de Deus, eu entendo que você só habita em um corpo que é santo. Você só faz morada com aquilo que está separado. E eu decido me colocar como sacrifício diante do Senhor, para que o fogo venha sobre a minha vida, para que eu seja sal nessa terra, para que eu seja luz nesse mundo, para que eu cumpra com o meu propósito na terra. O nosso propósito só será cumprido quando nós nos colocarmos como sacrifício diante do Senhor. A Sara e a Débora, elas estão com 15 e 12 anos, que são as nossas filhas, e elas estão vivendo na escola os primeiros desafios, de não serem aquele padrão de comportamento,
não fazerem parte daquele grupo que chama palavrão, daquele grupo que ouve a música celular. E nós temos visto, acompanhado dia a dia, a Sara e a Débora se colocando como um sacrifício para a geração dela. Então, eu sei que todos nós aqui nesse lugar estamos desejando ver o fogo queimar, ver a manifestação da presença do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele também está pronto. Ele não vê a hora de te entregar o dom de falar em línguas, de te mostrar qual é o dom, qual é o propósito que ele tem para a sua vida. Mas para queimar é preciso sacrificar. Para que você queime na presença do Senhor, você precisa auto-sacrificar a sua carne, o seu corpo, as suas vontades, o seu olhar, a sua mente, o seu falar, o seu vestir, o seu agir. Você precisa aprender a sacrificar no altar do Senhor. Para o Espírito Santo vir e assumir seu lugar, é necessário que a casa esteja limpa. Vocês viram o exemplo aqui, a ilustração das cadeiras. É necessário que a casa esteja limpa para que o Espírito Santo venha. Antes que ele venha, é necessário arrependimento. Vocês viram no início que eu falei que ele é a pessoa mais extraordinária que Jesus deixou para nós na terra. O Espírito Santo está pronto para ser derramado em nosso meio. Mas antes que ele venha, é necessário arrependimento. E eu queria pedir que todos vocês ficassem em pé no seu lugar, por favor. Antes que o Espírito Santo venha, é necessário arrependimento. O nosso altar precisa estar limpo. E eu queria pedir para vocês, feche seus olhos aí no seu lugar e comece a sondar o seu coração, a sua mente. Atos 2:38 diz assim: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que ele fala no começo? Arrependei-vos, arrependei-vos. O batismo de fogo vai ser derramado nesse lugar a partir de agora. Mas esse fogo é você que é o sacrifício. E eu queria pedir para todos vocês nesse momento, com muita reverência, com muito temor diante da presença do Espírito Santo. Eu quero pedir, se ajoelhe agora mesmo no seu lugar. A palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Espírito Santo está trazendo um choro no teu coração agora. Eu posso ver um rio de lágrimas nesse lugar. Um arrependimento está sendo gerado no teu interior. E esse arrependimento está vindo aí de trás. Aí de trás. A unção do arrependimento está vindo nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está quebrando o teu coração, quebrantando a tua vida, para que você reconheça, o quanto você precisa do agir dele, da presença dele em sua vida. Coloque-se diante do Senhor agora. A Bíblia fala em Joel que os sacerdotes choravam entre o pórtico e o altar. A Bíblia nos conta a história dos livros da lei. Te damos liberdade. Dados ao Senhor, a partir de agora. O que você tem feito que tem desagradado o Espírito Santo? O que você tem visto? Como está o seu olhar? O que você tem falado que tem entristecido o Espírito Santo? Como tem sido o seu olhar, o seu comportamento, o seu falar? Peça perdão ao Espírito Santo agora. Confesse o seu pecado. Oh, Espírito Santo de Deus.
Nós te damos a liberdade nesse lugar. Batiza com o fogo do arrependimento. Quebranta as nossas vidas, ó Pai. Que possamos ser o sacrifício vivo nesse lugar. Que o teu doce Espírito Santo, Pai, possa, em nome de Jesus, perdoar os nossos pecados, ó Pai. Clamamos o teu perdão. Clamamos o teu perdão, Pai. Perdoa o pecado da imoralidade, da prostituição, do adultério, da ira, do ódio. Perdoe o pecado, Senhor, da pornografia, ó Pai, da imoralidade, da prostituição. Oh, Espírito Santo de Deus, age em nosso meio, Pai. Age em nosso meio. Vem com uma unção nova sobre nós. Clamamos o teu perdão, ó Pai, sobre as nossas vidas. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Faça dessa música a sua oração agora. Fale para o Espírito Santo que Ele tenha liberdade de agir em sua vida. Que caia o teu Espírito. Que a partir de agora, Espírito Santo de Deus, que a partir de agora, Pai, com o perdão dos nossos pecados, o teu Espírito Santo venha para consumir, ó Deus, e fazer mudar o que a história nunca viu até aqui, Pai. A história das nossas vidas, a história dessa igreja, da geração Difflin, Pai. Clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer assim seja, Senhor. o que a história Assim seja, Jesus. Está escrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Assim seja. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz.